Bom, meus amores, no vídeo de agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as usinas produtoras de energia elétrica. Ou seja, usinas que vão usar aquelas fontes que nós vimos no vídeo anterior para transformar em energia elétrica, para gerar energia elétrica. Bom, e aí nós temos algumas usinas. Vamos começar pela hidrelétrica, porque aqui no Brasil ela é bastante usada para poder gerar a energia que nós utilizamos, né? As usinas elétricas, hidroelétricas, elas vão utilizar a força da água, ok? Só que aí tem uma diferença. A gente não está falando aqui daquelas águas dos oceanos. A gente está falando aqui de águas represadas, ou seja, vão construir represas para usar aquela água que está ali dentro daquela represa, ok? E essas hidrelétricas, elas têm as classificações de acordo com a capacidade de gerar energia. E são duas as classificações. Nós temos as pequenas centrais hidrelétricas, que também são conhecidas como PCHs, né? Porque é a sigla, né? P de pequenas, C de centrais, H de hidrelétricas, mas tem um Szinho de plural. E as grandes centrais hidrelétricas. As pequenas centrais, elas vão produzir de 1 a 30 megawatts, né, de energia. Já as grandes centrais vão produzir acima de 30 megawatts. Presta atenção. A nossa usina maior que nós temos, que é a segunda maior do mundo, que é a usina de Itaipu, ela produz 14.000 megawatts, tá? 14.000 megawatts de energia. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho de uma pequena, né? A pequena é de 1 a 30, a nossa usina de Itaipu, ela produz de 14.000 watts. Megawatts, nossa, megawatts. E isso só corresponde a 16% da nossa demanda, ou seja, a minoria, tá? Essa usina, ela fica em Foz do Iguaçu e ela foi construída juntamente com o governo paraguaio. Lá no Paraguai, ela tem uma demanda de 75%, quer dizer, ela produz energia que é suficiente para 75% do que eles usam lá no Paraguai. Para a gente aqui é só 16%. Então, claro que a gente também tem que pensar nas dimensões, né? Então, acaba que a gente utiliza um pouco mais, né? Bem mais, ok? E aí, a primeira usina, a maior usina hidrelétrica do mundo, produz 22.500 megawatts. E essa usina fica na China, ou seja, tirando a da China, que produz 22.500 megawatts, que produz não, né? Que tem a capacidade de produzir até isso, né? A gente nunca diz que produz tudo, porque depende de quê? O que a gente tem que pensar quando fala em hidrelétrica? Água, né? Os reservatórios, eles precisam estar, para gerarem a capacidade máxima, eles precisam estar com água na sua capacidade máxima. É por isso que em calor, em época de estiagem, quando tem seca, que os reservatórios ficam baixos, isso afeta a produção de energia elétrica. E aí, hoje, graças a Deus, não acontece mais, mas antigamente aconteciam-se muito apagões, ou seja, faltava mesmo luz, porque não dava vazão. Os reservatórios não conseguiam gerar a capacidade necessária para o consumo que a gente tinha.
não dava conta, era muita gente usando, aí vinha racionamento, vinha o horário de verão, ele foi implementado por causa disso, por causa do horário de pico de consumo de energia, então eles retardaram o horário para você poder ter mais luminosidade natural e usar menos luz elétrica, né? Então, acabava que era uma maneira também de fazer com que o consumo diminuísse. Esse era o objetivo, né, inicial. Então, assim, a gente tem que pensar que as hidrelétricas têm relação direta com a água. Então, se eu não tenho reservatórios cheios, eu não vou ter a minha produção máxima da minha hidrelétrica. Por isso que a gente diz de até 14 mil megawatts aqui no Brasil e até 22.500 megawatts na China, porque depende do reservatório, tá? Depende desta represa, depende de quanto água possui. Ok? E aí toda usina hidrelétrica tem que ter alguns componentes principais, que são a represa ou a barreira, um canal, né? Turbinas, geradores, transformador, tubo de sucção e linha de transmissão. Como a gente vai poder ver aqui, ó. Quando a gente vê aqui nessa foto, dentro dessa imagem, tem tudo isso que você falou, que eu falei aqui anteriormente. A gente consegue ver as represas, e aí, é claro que aqui eu não vou conseguir identificar todas as estruturas que eu falei. Mas nós temos essas estruturas bem específicas no livro, e a gente vai comentar sobre essas estruturas no chat, tá? Então, a gente vai falar dessas estruturas das usinas hidrelétricas. O principal aqui não é que a gente conheça o mecanismo a fundo da usina hidrelétrica. A gente tem que entender que a energia é fundamental para a nossa rotina, para nosso dia a dia, né? E é claro que a gente, novamente, o que a gente pode relacionar isso ao meio ambiente? Se nós não tivermos o uso consciente da energia, se o consumo for inadequado, se o consumo for excessivo, se eu não pensar que eu não estou me preocupando porque eu vou ter energia sempre, porque não importa apenas o preço do que eu vou pagar financeiro na minha conta de luz, porque não é só esse preço que a gente paga. A gente tem que pensar que a gente paga esse preço pelo consumo que a gente tem, mas a gente tem que pensar nos impactos ambientais que essas geradoras de energia causam. A hidrelétrica, para o meio ambiente, ela não é muito legal, porque a área da hidrelétrica é uma área que tem que ser alagada, dependendo do local, é necessário afastar as pessoas próximos da área, né? Então, assim, você acaba deslocando pessoas para poder criar, para poder construir uma hidrelétrica, e isso traz, sim, impactos ambientais. Então, a gente tem que pensar no impacto ambiental, porque a gente já estudou que os impactos ambientais voltam para a gente. Voltam no quê? Naquele descontrole da natureza, voltam na intensidade dos acontecimentos, então, né, dos fenômenos naturais, dos fenômenos climáticos. Não é à toa que nós temos presenciado recorde de temperatura, tanto elevada quanto de frio, recorde de incidências de tornados, de furacões, de ciclones. Não que não houvesse, não que começou a ter agora, mas estamos tendo recordes, coisas que estão se intensificando em quantidade e em força, em intensidade. Então, tudo a gente tem que voltar para o impacto ambiental, porque tudo volta para a gente, mesmo quando a gente está falando aqui de geração de energia. Por quê? Porque quanto mais eu consumo, mais precisa ser gerado, maior o impacto lá na frente. Então, fora, né, a questão do financeiro e será que eu vou ter qualidade ou será que eu vou ter muito tempo?
Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Então, já me antecipando aqui que a gente vai falar a respeito de consumo ideal, inteligente, né? Consumo apropriado da energia, a gente tem sempre que refletir isso, porque se eu consumo mais energia, é necessário que mais energia seja gerada e produzida. É um círculo vicioso, ok? Então, aí a gente tem uma imagem de uma hidrelétrica só para termos ideia do que se trata. Próxima usina que nós vamos falar são as termoelétricas. Termoelétricas, né? Termoelétricas, a gente está falando de energia térmica. Então, a gente está falando do quê? Calor. Sempre que você ouvir falar em térmico, associem a aquecimento à produção de calor. Então, o calor da queima de produtos combustíveis vai aquecer uma água, porque se essa termoelétrica vai estar dentro de uma área com água, vai ter água nessa área, nessa termoelétrica, e essa água, ela vai fazer o quê? Aquecida, ela produz vapor, né? A gente sabe que a água, quando é aquecida, ela passa para o estado de vapor. Então, ela produz vapor. Esse vapor é direcionado para um gerador, né? Uma turbina. E essa turbina, ao movimentar-se, vai produzir energia. O movimento dessa turbina produz eletricidade. Produz energia? Não, ela já tem energia. É a energia aqui do calor se transformando em energia elétrica, tá? E aí, essas termoelétricas, por produzirem esse vapor, né, que na maior das partes é água, mas como tem ali os combustíveis, os produtos combustíveis, então elas são obrigadas ao quê? A colocar filtros para reter essas partículas, tanto dos combustíveis quanto do vapor de água, e odores provenientes dessa queima, para diminuir o impacto na atmosfera. Ah, professora, mas vapor de água não é bom? Lembra dos efeitos lá dos gases estufa? Lembra que a gente tem o vapor d'água? Então, não é tão bom assim, ok? Aí a gente pode pensar, professora, mas é repetitivo, toda hora a gente fala a mesma coisa, toda hora a gente está falando em meio ambiente, tudo agora é o meio ambiente? Ai, meu Deus, que coisa chata. Gente, não é coisa chata, é porque a gente não falava, nós não nos preocupávamos com os impactos do que a gente fazia. Nós simplesmente fazíamos e os impactos a gente achava o quê? Ah, se eu fizer aqui, não vai sentir nada lá no Japão. Ah, tá acontecendo lá nos Estados Unidos, não vai nos atingir. Não é assim, meus amores. A gente sabe que nós somos um globo e que tudo que acontece, esse impacto ele vai resultar e ele vai atingir a todos dentro deste globo. Não tem janelinha, não tem porta, é um globo fechado e todos nós estamos dentro dele, ok? A gente pode perceber que estamos vendo, infelizmente, essas queimadas constantes, tanto aqui no Brasil, né, no Pantanal, como agora nos Estados Unidos, e essa fumaça está atingindo outras áreas, por exemplo, está chegando a regiões longe do fogo. Essas fumaças também vão atrapalhar, vão trazer poluentes, vão trazer problemas respiratórios, enfim. Estou falando para lugares distantes. Então, só para que a gente relembre que todos nós fazemos parte de um todo. E a gente tem sempre que pensar coletivamente. Para tudo, meus amores. Bom, então a energia termoelétrica, por que ela é importante aqui no Brasil? Ela vai suprir as necessidades energéticas nos períodos de seca. Lembra que eu falei lá da estiagem?
Se os reservatórios ficam com níveis baixos, a capacidade também fica baixa, também fica reduzida. A capacidade de gerar energia numa hidrelétrica é diretamente proporcional ao seu volume de água, né, da sua represa. Se o reservatório está baixo, ele não vai gerar tanta energia como ele poderia. Ele precisa estar com os níveis altos para poder gerar mais energia. Então, no caso, quando a gente está com essa estiagem ou com essa seca, as termoelétricas auxiliam, elas suprem a necessidade, mas elas são mais caras do que as hidrelétricas. Então, em função disso, colocou-se um esquema de bandeiras. E aí você paga mais caro, porque você acaba tendo um custo maior para gerar aquela energia nos momentos de estiagem. Então, novamente, é um problema ambiental, mas é um problema também vai atingir financeiramente a sua casa, né? A gente está falando também da economia do seu lado, do seu orçamento, porque você acaba pagando mais. E aí, o valor do kilowatt, né? Você acaba pagando mais caro, porque você está nas bandeiras. Então, são 3 bandeiras. Bandeira verde, você paga mais baixo, porque você tá com energia em bastante quantidade, né? As hidrelétricas estão operando bem, então a gente diz que está em bandeira vermelha. Aí o valor da energia fica no valor normal, que a gente já paga. Quando entra na bandeira amarela, significa que já ativou as energias térmicas, ou seja, as hidrelétricas já não estão dando mais conta, sozinha, precisou de reforço. É como se eu falasse assim, opa, vem aqui me ajudar, eu estou precisando de reforço. Só que esse reforço vai custar, porque esse reforço é caro. Gerar energia térmica é cara, vindo de energia térmica, né? Vindo da fonte de termoelétrica é cara. E aí, obviamente, há uma alteração no valor do quilowatt. Aí, continua lá o processo, a estiagem, as pessoas usando pra caramba, não estão preocupados com o consumo. Você entra na bandeira vermelha, ou seja, alerta total. As térmicas estão em atividade alta, estão produzindo pra caramba. Por quê? Porque, de novo, a hidrelétrica não está dando conta. Então, você aumenta a atividade das termoelétricas. E aí, você paga mais caro ainda. Você vai pagar a cada 100 kW o valor de R$ 4,50. De R$ 4,50. Ou seja, R$ 4,50 foi péssimo, de R$ 4,50. Ah, professora, mas é pouquinho. É pouquinho? Se você for pensar lá no mês quanto você consome, a gente já aprendeu a calcular consumo de energia, né? Lembra lá o chuveiro, lembra lá a geladeira, lembra lá o ventilador, quanto que ele usa. Não é pouquinho, tá? Então, a gente costuma pagar centavos pelo quilowatt. Passa para R$ 4,50, então aumenta muito, tá? E aí, então, entra no esquema de bandeiras. Conforme for normalizando, essas bandeiras vão voltando. Então, começa a normalizar, volta para a bandeira amarela, depois o reservatório fica cheião, volta para o verde, e aí a tarifa, o preço volta para o preço normal, ok? Nós temos aí a imagem de uma usina termoelétrica, tá? A gente pode observar, ó, o vapor aqui saindo, né? Então, a gente tem o aquecimento, tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. Bom, termonucleares. Termonucleares vai ter o quê? Energia nuclear. Só que ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar o calor que é resultado do processo nuclear. Então, assim, é um processo que a gente chama de fissão nuclear, tá? É um processo que acontece no núcleo dos átomos, né, dos elementos radioativos. Eles eles tentam equilibrar o seu núcleo e aí fissão é o quê? É o repartir, né? Quebrar. Esse núcleo, ele é muito grande, então ele se reparte em núcleos menores.
Quando ele faz esse processo de repartir, de quebrar, ele gera muita energia, ele gera muito calor. E esse calor gerado, então, aquece a água, né? Aquece uma água, essa água vira um vapor e esse vapor vai girar um gerador de eletricidade. É quase igual lá da termoelétrica. A diferença é que na termoelétrica ele vai usar o quê? Queima de combustíveis. Aqui na termonuclear ele vai usar reação nuclear, né? Ele vai usar fissão nuclear. Ele vai precisar do urânio radioativo. E o problema dessa energia é que ela produz o quê? Lixo radioativo. Radioativo, gente, é de radioatividade. Radioatividade é tóxica pra gente. Então, esse lixo ele tem que ser armazenado, e armazenado por séculos. E o problema não é o armazenamento, o problema é se houver algum acidente nuclear. Porque os acidentes nucleares perto dessas usinas nucleares são gravíssimos, porque eles trazem danos seríssimos à saúde daquela região que houver a usina, daquela região que for afetada. E aí a gente tem aqui 2 acidentes específicos que eu quero falar para vocês, que o maior deles, o mais grave deles, foi o de Chernobyl, em 1986, tá? Na Ucrânia, que foi seríssimo, e o de 2011 no Japão, o Fukushima. Fukushima é o lugar que tinha essa usina. Eu não vou falar a respeito desses acidentes, eu vou deixar aqui para que vocês pesquisem e aí a gente conversa depois sobre esses acidentes nucleares, ok? Então, esses acidentes, eu só posso adiantar para vocês o seguinte: esse do Japão foi resultado de um terremoto. O Japão sofreu um terremoto que atingiu a escala 9 na escala Richter, ou seja, um terremoto fortíssimo, e aí ele atingiu essa usina e aí teve esse acidente nuclear, ok? Mas eu não vou explicar esses acidentes, vou pedir para que vocês pesquisem e aí a gente fala sobre eles no nosso próximo encontro. Aí é só para você entender como é que é um esquema de uma usina nuclear. Só para conhecer, a gente não vai aprofundar, tá? Bom, e as eólicas? As eólicas, elas vão ser material que vai ser usado, né? A fonte vão ser o vento. Então, ela vai usar o quê? Um espaço grande, teoricamente que vente bastante, teoricamente não, né? Necessariamente, precisa ventar. E aí, elas vão ter vários aerogeradores. Esses aerogeradores é que vão transformar a energia do movimento dos ventos, energia cinética e energia relacionada ao movimento. Então, a energia do movimento dos ventos em energia elétrica, ok? E aí, a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, aqui que eu digo aqui no Brasil, nós temos lá uma usina eólica lá, né? Que na verdade a gente fala até, em vez de usar só o nome de usina eólica, nós também usamos o nome, peraí, deixa eu lembrar. Parque eólico, né? Nós, além de usina, né, você pode chamar também como parque eólico. E aí a gente vai ver aqui a foto, ó. É um descampado, obviamente, para poder pegar o lugar que vente bastante, e aí você tem essas pás, né, que vão produzir, que vão ser movimentadas de acordo com a força do vento, e aí esses geradores vão transformar essa energia do movimento dos ventos em elétrica. Ela é uma energia ótima, limpa, tá? Fonte inesgotável, totalmente renovável, porém, ela tem 2 coisas que são ruins. Primeiro, poluição sonora, ela faz um barulho horrível, e segundo, o visual, porque ela precisa de uma área bem, né, com essas pás enormes. Mas é uma energia a ser considerada aí, porque é uma energia renovável e limpa, não faz mal nenhum, não traz dano nenhum ao meio ambiente.
As energias solares, né, as usinas solares, como eu falei no vídeo anterior, nós podemos ter tanto por placas fotovoltaicas ou por geração de calor, né, por energia térmica. E aí a gente tem algumas imagens, ó. Essa imagem aqui da ponta, nós temos ela no livro. Ela é uma imagem de uma usina de conjunto de painéis, tá? Lá na Califórnia, no deserto da Califórnia. Ao lado nós temos em cima umas placas na França, uma usina nuclear com placas fotovoltaicas na França. E embaixo, ó, a gente vê aí um aquecedor através das placas também. Então, ele é aqui um aquecedor, ok? Além das placas, um aquecedor. Aí eu só trouxe para que vocês visualizem como são as usinas geotérmica e de maré motriz, né? A primeira imagem é uma usina geotérmica que vai usar o calor proveniente do interior da Terra. E aqui ao lado a gente tem os equipamentos, mas estão no oceano. Aqui é na Holanda, ok? Então ele vai tirar a energia dos movimentos dos oceanos. E por último, uma imagem da usina de biomassa. A gente tem aí um biodigestor, esse espaço todo aí a gente chama de biodigestor, que vai transformar o esterco suíno, ou seja, do porco, né, em gás para gerar então eletricidade. Só para que vocês visualizem as diferentes usinas com, obviamente, diferentes fontes de gerar energia. Continuamos nos próximos vídeos, próximos encontros, vamos falar bastante ainda sobre consumo, sobre uso, sobre energia, sobre fontes, ok? No geralzão aí, tudo que a gente viu é só o comecinho do que a gente vai falar, tá? Um beijo, boa semana para todos, nos vemos no próximo encontro.